Privatização. Essa é a palavra da vez. Além do presidente Jair Bolsonaro se mostrar propenso à execução de privatizações, os governos de São Paulo e Minas Gerais também parecem ter aderido a essa nova onda. Atualmente, o Brasil tem pelo menos 138 empresas estatais federais. Se somarmos as companhias que pertencem a estados e municípios, o número passa de 400. Os dados são de um levantamento feito pelo Observatório das Estatais da FGV. Mas, afinal, o Brasil tem realmente um grande número de estatais? Faz sentido se desfazer delas? Privatizar é bom ou ruim para o país? E para a economia? O professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, Marcos Augusto Pérez, doutor em Direito Público do Estado, diz que a medida de desestatização é positiva e que já ocorreram reformas nesse sentido em outros países. Nas economias desenvolvidas como Singapura e Noruega, as estatais têm peso forte. Porém, não ocorre o mesmo nos Estados Unidos, onde elas são escassas. Já foi mais normal um grande número de estatais nos países do mundo todo, especialmente na Europa. Ainda há empresas estatais, mas os países da economia capitalista central passaram por reformas e passaram por movimentos de privatização, de grande privatização, já há mais tempo. Não há dados disponíveis para comparar per capita, em termos de número do PIB, em termos de participação do Estado no PIB, o número de empresas estatais no Brasil e fora do Brasil. Cada país é um país, cada economia se organiza da maneira como bem entende. E quem organiza a intervenção do Estado na economia é o Congresso Nacional, a partir das normas que ele edita, ou constitucionais ou legais. A nossa Constituição de 88 tem uma série de normas a respeito disso. A legislação foi sendo criada nesses 30 anos também traz uma série de normas a respeito disso. Nós temos um modo de participação do mercado na economia, que é o modo, digamos assim, que a legislação brasileira criou ou sacramentou nos últimos 30 anos. O que se diz agora é que o governo quer criar uma nova tendência, ele quer mudar esse tipo de enfoque dado nos últimos 30 anos para a intervenção do Estado no domínio econômico. Na conta entram desde a venda de geradoras de energia como a Eletrobras e de bancos estaduais até parte da Petrobras, como explica o professor da Faculdade de Direito da USP, Marcos Augusto Pérez, especialista em Direito Público. Pensemos assim, em números grandes. A dívida do Brasil ela está em torno de 3,7 trilhões, olha um número maluco, 3 trilhões de reais, né? Para que eu faça um abatimento relevante dessa dívida, a partir da venda de ativos do Estado, é necessário vender grandes empresas rentáveis, empresas que tenham um grande valor de mercado, né? Porém, na prática, há algumas coisas que já vêm sendo ditas. Então, o presidente da Petrobras, senhor Castelo Branco, ele diz que a Petrobras não vai ser vendida. O que vai ser vendido são alguns ativos que a Petrobras possui. Um dos ativos mais valiosos que a Petrobras possui é uma empresa chamada BR Distribuidora, que tem os postos de gasolina, cuida de distribuir os derivados de petróleo no país. Enfim, não dá para saber o que vai estar na cesta que o governo Bolsonaro vai tentar oferecer para o mercado. Mas tem algumas pistas, BR Distribuidora, Eletrobras, subsidiárias do Banco do Brasil. Agora, tudo isso junto, para atingir o objetivo que o ministro Paulo Guedes enuncia no discurso dele, tem que somar muito dinheiro. E, na verdade, se você pensa em termos de valor de mercado dessas empresas e confronta esse valor com o montante da dívida brasileira, a gente não chega a uma conta muito favorável para a venda, não. É necessário, então, que o governo
ele explique, ele seja bastante transparente, que a sociedade discuta isso sem preconceitos e veja se é melhor para o país manter essas empresas ou vendê-las. O que vai ser melhor para a economia brasileira? O governo joga um jogo muito importante nisso. Por quê? Porque ele tem os dados e ele tem que mostrar para a sociedade o que ele quer fazer, onde a gente vai chegar, qual o custo-benefício dessas medidas. Professor Marcos Augusto Pérez, que obstáculos podem surgir e impedir essas privatizações? Existem esses obstáculos? Ou depende só do governo mesmo? Não, existem obstáculos, claro, porque o governo pode não conseguir convencer a sociedade de que ele tem razão na venda da empresa, ele pode não conseguir convencer o Congresso Nacional de que ele tem razão, que ele tem bons propósitos ao vender essas empresas. Então, o primeiro obstáculo é um obstáculo de natureza política. Outro obstáculo que ele pode enfrentar é o obstáculo do mercado. O mercado pode entender que as empresas não valem o que o governo quer pedir por elas, o mercado pode tentar baixar o valor dessas empresas para arrematá-las por um valor mais módico, por um valor menor. Então, tudo isso pode ser visto como obstáculos para que o governo efetivamente realize esses objetivos. Em alguns casos, pode ser que o governo entenda que há necessidade de emenda constitucional para privatizar ou não, dependendo da maneira como ele quer privatizar um determinado setor. O setor do petróleo, por exemplo, é um setor que é, segundo a Constituição Federal, um monopólio da União. A União pode contratar empresas e essa maneira como ela distribui essas atividades no mercado é fixado em lei. Então, o governo ele pode ter a intenção de simplesmente mudar a lei, mantendo o monopólio da União. Ou ele pode ter a intenção de quebrar o monopólio da União, e para quebrar o monopólio da União ele tem que mudar a Constituição. Para mudar a Constituição, o quórum é muito mais difícil de se obter no Congresso Nacional do que para aprovar um projeto de lei. Então, o governo tem que definir uma estratégia, essa estratégia não está ainda nesse momento clara, e ele vai ter maior ou menor dificuldade em relação à execução dessa estratégia a partir da resistência política e a resistência que o mercado vai revelar. A década de 1990 foi o auge das privatizações. 119 estatais do país geraram 70 bilhões de dólares em receita. Algumas deram muito certo, como é o caso das empresas de telecomunicações. A privatização na área de telecomunicações foi uma privatização bastante bem sucedida. Hoje você tem serviços mais baratos, serviços universais, hoje prestados para toda a população, você tem competição, você tem um mercado que provê os serviços de telecomunicação de maneira mais eficiente do que o Estado prestava antes da privatização lá no final dos anos 90. Esse é um exemplo bom. O setor elétrico, depois de uns problemas iniciais, também acabou andando bem. Hoje você tem aí, nós não temos graves problemas de fornecimento de energia no Brasil, como tivemos no passado, aqueles apagões, aquela coisa toda que atrapalhou muito o desenvolvimento da economia, mas o custo da energia ele é um custo alto, inclusive comparado com outros países que têm matrizes energéticas um pouco diferentes da brasileira, deveriam ser o custo da energia deveria ser nesse país até mais caro do que é no Brasil. Enfim, há uma questão mais regulatória a ser cuidada aí do que privatização, mas acho que a privatização aí também funcionou bem. Mas não foram só flores nas privatizações do século passado, como sublinha o especialista em direito público Marcos Augusto Pérez. Agora, há setores em que ela funciona muito mal. No setor ferroviário, por exemplo, a privatização é um fracasso. Nós estamos exatamente no mesmo ponto em termos de ferrovias que estávamos há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, quando as privatizações começaram, grande parte dos investimentos foram inviabilizados, quer dizer, não aconteceram. Então, acho que a gente tem o exemplo do bom e tem o exemplo do ruim. Temos capacidade de analisar essa experiência passada para fazer agora algo que seja correto.
Não dá para pegar atividades que sejam, ainda que não sejam públicas mesmo, que devam ser prestadas pelo Estado, mas que são relevantes para a sociedade, e simplesmente jogá-las na mão dos privados. Há necessidade de se constituir um arcabouço regulatório para que essas atividades depois continuem servindo aos propósitos de interesse público a que serviam antes da privatização. Então não dá para privatizar de maneira selvagem. É necessário você regular esses setores e entender como eles vão funcionar depois, para que a utilidade pública deles não se perca na privatização. O amplo estudo, publicado em 2005 por pesquisadores da USP, com 102 empresas desestatizadas entre 1987 e 2000, concluiu que elas melhoraram o desempenho desde que passaram a ser geridas pela iniciativa privada. Houve aumento na lucratividade e na eficiência operacional das companhias. Sandra Capomatto, para a Rádio USP.